Meus irmãos, quando a gente olha para o chamado de Jesus, Jesus chama os seus discípulos a pescarem homens. É interessante quando a gente olha para o texto de Marcos, capítulo 1, quando Jesus vai pela Galileia para chamar os seus discípulos, a Bíblia vai dizer que os discípulos estavam pescando. Pedro era um pescador, João, Tiago eram pescadores, e quando Jesus se aproxima desses homens, Jesus faz o chamado para que eles abandonem as redes e possam segui-lo, para que estes então se tornassem pescadores de homens. E os discípulos prontamente abrem mão das redes e vão seguir a Jesus. E por que eles fazem isso? Porque seguir a Jesus é mais importante do que pescar peixes. Seguir a Jesus é mais importante do que qualquer tarefa que nós temos para realizar na vida. Seguir Jesus é mais importante do que tudo que podemos produzir com as nossas mãos. Eles então seguem a Jesus. E a Bíblia vai dizer que eles passam por 3 anos num trabalho de treinamento, de discipulado, porque Jesus chama-os para estar com ele. E assim eles aprenderam muito a respeito do reino de Deus, daquilo que Cristo veio fazer ao mundo e qual era a sua missão. Jesus estava capacitando e preparando estes homens para ir depois de concluir o seu projeto de redenção. Cristo estava preparando os seus discípulos para ir, para fazer discípulos, para dar continuidade à obra de Deus neste mundo. Os discípulos então viveram 3 anos com Jesus. Eles foram preparados, eles entenderam a sua missão, eles foram testados, treinados. Jesus estava então capacitando esses homens para fazer discípulos. Mas a Bíblia vai mostrar para nós que dentro do projeto de redenção, o que Deus havia planejado é Cristo, para cumprir o seu projeto, ele precisava morrer na cruz. E talvez a morte de cruz não fosse algo esperado pelos discípulos. Naturalmente, o trabalho e a formação de entendimento teológico estava sendo realizado por Jesus. Mas muitas coisas ainda não eram tão claras para os discípulos. Eles estavam ali vendo, ouvindo, mas muitas das coisas que eles viram e ouviram passaram a fazer sentido após a morte e ressurreição de Cristo. Assim também acontece com cada um de nós. Quando nós recebemos o chamado de Cristo, nós nos entregamos a Jesus, mesmo não compreendendo tantas coisas, mesmo não entendendo muito daquilo que Deus espera de nós, mesmo não entendendo muito teologicamente aquilo que Deus fez por nós, mas o chamado de Cristo à nossa alma é tão irresistível que a gente abre mão de nós mesmos e nos colocamos diante de Deus, nos prostramos diante de Cristo para segui-lo. Depois, com o passar do tempo, à medida que nós ouvimos a palavra, à medida que é nos ensinado todo o conselho de Deus, à medida que o evangelho é repetido e repetido e repetido, muitas das coisas começam a fazer sentido para nós. As peças do quebra-cabeça começam a ser juntadas e a gente começa a entender com mais profundidade tudo aquilo que Cristo fez por nós. Portanto, é normal que isso aconteça. Por isso, o papel da igreja é repetir e repetir e repetir, domingo após domingo, encontro após encontro, EBD após EBD, as palavras de Jesus, o evangelho de Cristo, porque certamente nós ainda estamos nesse processo de entendimento. Com os discípulos não era diferente. Veio a cruz. Eles sentiram profundamente a dor pela perda de Jesus. Nós sabemos que ao episódio ainda da traição de Judas, a negação de Pedro, isso tudo certamente mexeu com o coração e com a mente daqueles homens. Mas a Bíblia vai dizer que no domingo, Jesus Cristo ressuscitou. No domingo, Cristo venceu a morte. No domingo, o sepulcro ficou vazio. E nasce então uma nova esperança.
a luz começa a raiar na escuridão e nós começamos a perceber que tudo aquilo que Deus havia prometido no passado, Deus começa a realizar em Cristo. E isto traz uma nova vida, uma nova esperança, uma nova expectativa para todos nós, mas especialmente para aqueles homens que estavam com Jesus. Mas imagina comigo, meus irmãos, imagina o impacto da ressurreição. Imagina sair de um momento de luto, de perda, em poucos dias depois se deparar com a realidade da ressurreição. Talvez a gente não consiga imaginar ou mensurar o impacto disso. Mas o impacto era algo profundo, difícil de assimilar, de entender e até mesmo de acreditar nisso. Por isso Tomé, a princípio, foi honesto. Ele disse, eu não acredito. E talvez, se a gente for honesto com os nossos corações, muitos de nós ainda duvidamos da ressurreição, ou se não duvidamos da ressurreição, ainda duvidamos do impacto que a ressurreição tem às nossas vidas. Ou, muitas vezes, nem duvidamos do impacto que isso pode trazer às nossas vidas, mas não conseguimos expressar ou experimentar de forma plena a ressurreição. Porque a ressurreição muda de vez a nossa vida. A ressurreição muda a nossa história. A ressurreição muda a nossa perspectiva de vida. A ressurreição precisa mudar a maneira como enxergamos o aqui e agora. Entender a ressurreição vai fazer com que eu e você viva uma vida diferente. Uma vida em paz, em meio às aflições. Uma vida de profunda esperança, mesmo em um mundo repleto de más notícias. A ressurreição muda a nossa maneira de encarar o hoje, a nossa vida hoje e tudo aquilo que nós fazemos. Mas isso é um processo. Entender isto é um processo. E para os discípulos também não foi diferente. Por isso, mesmo diante da ressurreição, mesmo Cristo aparecendo já 2 vezes para os discípulos, eles ainda voltaram a pescar peixes. Mesmo diante de serem impactados por Jesus ter entrado no cenáculo e ter ali estado com eles, eles ainda voltaram a pescar peixes. Esse texto mostra isso para nós a partir do verso 1 do capítulo 21. O texto diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Mesmo depois da ressurreição de Cristo, o texto vai dizer que os discípulos vão ao mar para pescar peixes. Pedro decide ir pescar, e os discípulos decidem ir com Pedro. E eles passam uma noite inteira tentando pegar peixes, tentando pescar. Mas o texto diz que eles não pegam absolutamente nada. Eles não conseguem ser bem-sucedidos na tarefa de pescar. Muito bem, a gente precisa refletir um pouco aqui a respeito do que está acontecendo. Quando a gente perde de vista, presta atenção nisso, quando a gente perde de vista aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, muitas vezes oscilaremos em seguir a Jesus, em ser pescadores de homens, com a tarefa de pescar peixes. Pescar peixes aqui pode ser traduzido para nós como o olhar material para as coisas. Olhar do ponto de vista material da vida.
Pescar peixes aqui significa viver uma vida sem o impacto da ressurreição. Pescar peixes aqui significa uma vida normal, uma vida comum, uma vida de alguém que precisa pescar para comer, uma vida de alguém que precisa realizar o trabalho, o suor do seu rosto, que precisa se dedicar dia após dia para poder realizar os seus sonhos, os seus projetos, para botar o pão dentro de casa. Pescar peixes aqui pode simbolizar para nós o olhar material que nós temos para as coisas. Isso é normal quando nós não compreendemos a ressurreição de Jesus. O texto vai dizer que eles foram pescar, mas eles não pegaram nada. Eles não pegaram absolutamente nada. E na vida, muitas vezes nós iremos sair para pescar e não iremos pegar nada. Muitas vezes portas se fecharão para nós. Muitas vezes nos frustraremos com expectativas, com trabalhos que não dão frutos, que não dão resultados. Muitas vezes isso vai acontecer na nossa vida e na nossa caminhada. Mas o ponto é, se a nossa vida é uma vida apenas voltada a pegar peixes, pode ser que essa frustração não seja apenas momentânea, mas signifique uma repleta escuridão. Os discípulos estavam na escuridão, numa noite escura, tentando pegar peixes, e esse peixe nunca apareceu. Talvez você esteja na escuridão, tentando pescar, tentando mudar de vida, tentando mudar a circunstância da sua história, tentando ter uma vida melhor, tentando ter uma vida boa. Talvez você está tentando aqui e ali, jogando a rede de um lado, jogando a rede do outro, mas tudo permanece escuro. Não há perspectivas, não há mudança, não há transformação. Dia após dia as coisas passam, as coisas continuam a mesma coisa. As coisas continuam em plena escuridão. Você não vê mudança no trabalho, você não vê mudança nas finanças, você não vê mudança no seu casamento, você não vê mudança no seu comportamento, você não vê nada. Você sabe que precisa mudar. Você sabe que precisa de transformação. Você sabe que as coisas não podem ser do jeito que estão. Mas você continua tentando essa mudança, jogando a rede. Tentando pegar peixe aqui e ali, e as coisas não mudam. Talvez você esteja vivendo essa fase e esse estágio. Esse estágio que para os discípulos durou apenas uma noite. Mas para você, pode ser que essa noite está se estendendo. E você está vivendo já um bom período da sua vida desta forma. E você fica tão inquieto, tão angustiado para encontrar soluções, que todo dia você vai para o mar para jogar a rede, porque você não consegue ficar parado. Você quer mudar, mas nunca consegue pescar peixes. Sabe aquela coisa de pessoas que dizem, se eu não fizer, quem vai fazer por mim? Se eu não trabalhar, quem é que vai botar comida na minha mesa? Se eu não correr atrás, as coisas não mudam. Mas pode ter certeza que a mudança significativa que você precisa na sua vida não vai acontecer fruto do esforço, fruto da sua dedicação. A mudança importante que você precisa na sua vida só vai acontecer quando a escuridão for dissipada numa manhã onde você encontrar a Jesus. Quando Cristo aparecer para você, a sua noite passará a ser dia. E é exatamente isso que acontece aqui no texto. O texto diz que eles passam a noite tentando pescar e eles não pescam absolutamente nada. Mas vem o amanhecer, o verso 4. E quando amanhece, Jesus está na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E talvez você se pergunte como pode os discípulos não ter reconhecido a Jesus mais uma vez. É interessante que há vários relatos na ressurreição que isso acontece. Os discípulos estão com Cristo, mas no primeiro momento não conseguem reconhecê-lo. Nesse texto, talvez
seja mais simples e mais prático de explicar. E eu tentarei fazer aos irmãos. Quando você talvez olha para esse texto, você que mora em Aracaju, você que está acostumado com o amanhecer do Nordeste, talvez você perca o impacto disso aqui. Por quê? Porque para nós que moramos aqui, 5 horas da manhã, 5h30 já está claro. O amanhecer no Nordeste é com luz. Mas, por exemplo, quando eu fazia o ginásio, na minha época ainda não era ensino fundamental, embora eu seja jovem, eu estudava pela manhã e eu pegava na escola 6h20 da manhã. Era puxado. Saía 12h40. Mas 6h20 da manhã, eu entrava na escola, estava escuro. Noite. Porque no Rio, amanhece muito mais tarde do que aqui. Como escurece muito mais tarde. Por exemplo, na época do horário de verão, 8 horas da noite estava dia no Rio. Só para os irmãos entenderem a diferença, muitas vezes. Aqui no texto, o amanhecer ainda era escuro. Eles estavam 90 metros para dentro do mar e Jesus estava na praia. Por isso eles não reconheceram a Cristo. Eles viram que existia um homem ali, mas ao mesmo tempo não reconheceram. Mas Jesus vai falar com eles. E Jesus vai dizer no verso 5: Filhos, vocês têm algo para comer? E essa pergunta de Jesus, eu penso que é extraordinária. Imagina você cansado de um dia cheio de trabalho e nada deu certo. Você está com fome, você está cansado, você está triste, você está abatido, e de repente chega alguém e diz, com ternura, com carinho, e diz: Você está bem? Posso te ajudar? Você já preparou sua comida? Eu vou preparar para você. Como é feliz quando o marido chega em casa cansado do trabalho e a esposa tem uma comidinha preparada para ele. E recebe com carinho e diz: Meu bem, você está bem? Eu vou cuidar de você agora. O que Cristo faz aqui é exatamente isso. Cristo vai cuidar dos seus discípulos. Cristo vai dar carinho aos seus discípulos. Cristo vai dar ternura aos seus discípulos. Cristo vai manifestar mais uma vez o seu amor. Seguir a Jesus é experimentar o amor de Cristo o tempo todo. Cristo então aparece ao amanhecer e com palavras de ternura se dirige aos seus discípulos. E é exatamente isso que Jesus faz com cada um de nós. Voltando ao entendimento, à reflexão a respeito da escuridão, no fundo o que você quer é um braço, é um abraço, é um ombro amigo. No fundo o que você quer é ser cuidado, é ser amado, é ser valorizado. Só que você tem buscado isto em muitas coisas e não tem encontrado. Eu quero te apresentar nesse texto alguém que pode te dar exatamente aquilo que você precisa. Esse alguém é Jesus. Ele tem palavras de ternura para você. Porque ele te amou de tal maneira que foi capaz de morrer em seu lugar. O que você precisa é de um amanhecer. O que você precisa é da luz de Jesus. E quando a luz entra no teu coração, pode ser que você fique sem entender muito bem as coisas. Quando a luz chega depois de uma escuridão, pode ser que isso te cegue de alguma maneira, que você não entenda muito bem o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo que você não está entendendo muito o que está acontecendo, uma voz mansa, carinhosa, amorosa, vai guiar os seus passos.
na vida. Essa voz é de Jesus. Estava amanhecendo. Eles aqui não estavam entendendo muito bem quem era Cristo. Mas Cristo se dirige e diz: filhos, vocês têm algo para comer? E eles respondem: não, não temos nada para comer. Se Cristo virar para você hoje e te perguntar: você tem algo para comer? Qual seria a sua resposta? Talvez você dissesse: eu tenho, a janta está esperando lá em casa. O que sobrou do almoço, carioca faz isso. Está separado na panela para que à noite a gente coma. Depois de sair daqui, a gente tem um dinheirinho, vai comer o lanche. Mas peraí, tira a visão material. Não é isso que ele está te perguntando. O que Jesus está te perguntando é: você de fato tem alimento para satisfazer a tua alma? De fato, essa fome que está dentro de você, ela já foi suprida verdadeiramente? Você tem algo para comer? E essa é a pergunta que o Evangelho faz quando ele nos coloca contra a parede, para que a gente reflita a respeito da nossa vida. Será que de fato nós, como seres humanos, estamos conseguindo preencher o vazio do nosso coração? Será que de fato nós estamos supridos e abastecidos? Nós sabemos que a resposta é não. E quando nós reconhecemos isso, nós receberemos e aceitaremos o convite de Jesus para sentar à mesa e comer do pão que Ele tem para nos dar. Quando entendemos que estamos vazios de nós mesmos, nós estaremos preparados para nos alimentar de Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele pode nos preencher e nos encher da sua doce presença. E com Jesus no barco, faremos pescarias maravilhosas. Com Jesus no barco, as coisas serão diferentes. E por que serão diferentes? Não é porque as circunstâncias externas começarão a mudar, mas é porque Jesus começará a nos mudar de dentro para fora, ao ponto de enxergarmos as coisas não mais com olhar material, mas com olhar espiritual as coisas. Os discípulos responderam: não, nós não temos nada para comer. Então Jesus disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Aqui há algo interessante e ao mesmo tempo curioso. Eles não reconheceram que era Cristo, mas ao mesmo tempo receberam o conselho de tacar a rede do outro lado e fizeram isto. Aqui eles não sabiam que eram Jesus ainda, mas mesmo assim eles foram humildes o suficiente para ouvir uma outra pessoa que no momento era uma pessoa desconhecida e que apontou para eles o melhor caminho para a pescaria. Aqui a gente aprende um pouco sobre humildade. A humildade de ouvir. A humildade de reconhecer que precisamos de ajuda. A humildade de colocar os ouvidos para ouvir um conselho que pode mudar a nossa vida. A grande dificuldade nossa é aprender a ouvir. É por isso que as Escrituras dizem o tempo todo: aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A nossa transformação começa com o ouvir. E é muito difícil ouvir. Não é fácil parar para ouvir. Não é fácil aceitar um conselho. Imagina para Pedro e para João e para Tiago e para os apóstolos que eram pescadores profissionais. Passaram uma noite toda de fracasso e de repente alguém que eles não conhecem no meio da praia diz:
joga a rede para o outro lado. Qual é a reação natural nossa? É dizer, nós já tentamos a noite toda. Qual é a reação natural nossa? É dizer, não, você está enganado. Nós já fizemos tudo o que é possível. E muitas vezes a gente faz isso o tempo todo. A gente está tão cego com o nosso próprio orgulho que a gente não aceita o conselho de estranhos. E muitas vezes esse conselho é uma voz de Deus que quer colocar a sua vida no lugar. Nós somos assim. Temos dificuldade de ouvir. Porque para ouvir, precisamos reconhecer que nós estamos perdidos ou reconhecer que nós fracassamos. E a grande dificuldade nossa é reconhecer. É reconhecer que precisamos de ajuda. É reconhecer que nós não conseguimos sozinhos. Mas eles foram humildes. Eles ouviram, mudaram o lado e fizeram uma pescaria maravilhosa. Talvez o que você precisa hoje é parar para ouvir. Quantas e quantas vezes alguém já te disse a respeito de Jesus e você não para ouvir? Você está distraído, você não está dando a importância, porque no fundo você acha que sabe já de tudo. Porque no fundo você é um bom profissional. Eu fico sinceramente imaginando isso. Só para os irmãos terem uma ideia, Flávio Josefo, que é um historiador daquele tempo, um historiador judeu, vai dizer que na Galileia, naquele tempo, existiam pelo menos 330 barcos no Mar da Galileia. A pescaria era uma atividade profissional, talvez uma das principais atividades. Ela abastecia todas as cidades da circunvizinhança ali da Galileia. Pescar era algo importante. E aqueles homens eram empresários da pesca. Quando a gente acha que é experiente naquilo que a gente faz, quando a gente acha que sabe tudo, dificilmente a gente para ouvir o conselho de alguém. Por isso, para mudar de vida, para experimentar o amanhecer, para experimentar uma transformação, para experimentar Cristo, para desfrutar de uma vida diferente, é necessário ouvir. E para ouvir, é necessário reconhecer que precisamos. É necessário reconhecer que nós não estamos conseguindo. Os discípulos, então, ouviram. O texto vai dizer que eles lançaram a rede e conseguiram recolher uma grande quantidade de peixe. E aí o verso 7 vai dizer o seguinte: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro ouviu dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou ao mar. Veja a reação de Pedro. Quando Pedro descobriu, quando Pedro ouviu que era o Senhor, Pedro se atirou ao mar. Pedro não quis saber mais da pescaria maravilhosa. Pedro não quis saber da quantidade de peixe, do trabalho que teria para arrastar aqueles peixes para a praia. Pedro, quando descobriu que era o Senhor que estava falando, Pedro se jogou ao mar para o encontro de Cristo. Isso me faz lembrar da atitude de Pedro no início do chamado de Jesus, quando Pedro estava pescando. Pedro abandonou as redes para seguir a Jesus. Aqui, Pedro mais uma vez abandona a pescaria para ir ao encontro de Cristo. Isso é extraordinário. Eu fico imaginando o coração angustiado de Pedro, após negar a Jesus por 3 vezes. Cristo aparece novamente para eles depois da morte, ressurreto. Mas Pedro não recebe a atenção que talvez ele imaginava que receberia do Senhor. Já parou para pensar nisso? Quando Cristo aparece a primeira vez para eles, Cristo aparece e fala com
os discípulos. Quando Jesus aparece a segunda vez para eles, Jesus vai aparecer com a orientação ou com a intenção de buscar Tomé. Mas Pedro era aquele que era o líder da turma. Pedro era aquele que respondia as respostas primeiro. Pedro era aquele que era impulsivo, que ia à frente, é aquele que tomava a liderança, que tomava as rédeas das coisas. E quando Cristo aparece a primeira, Cristo aparece a segunda, ele não se dirige a Pedro. E talvez na mente, no coração de Pedro, na angústia de Pedro, ele devia imaginar: acabou o meu ministério de pescar homens. A minha vida é apenas pescar peixe. Acabou. Mas quando ele ouve mais uma vez que é o Senhor, ele se atira ao mar. E talvez hoje, depois de tantas vezes que você já negou a Cristo, a partir do seu pecado, por causa das consequências de atitudes na sua vida, sejam elas por não priorizar a viver para Deus, sejam elas porque você cometeu um pecado e desviou você do caminho, seja ela qualquer atitude, não sei qual. Talvez você imaginou que o seu ministério acabou, o seu serviço no reino acabou. Talvez você tenha imaginado que Deus não tem mais nada para fazer a partir da sua vida. Mas eu quero te encorajar nessa noite a ouvir a voz de novo de alguém que está dizendo para você: quem está na praia direcionando a sua vida é o Senhor. E se é o Senhor, se jogue ao mar e vá ao encontro dele. Se é o Senhor, se atire de cabeça e vá ao encontro de Jesus. É o Senhor que chama, é o Senhor que aconselha, é o Senhor que fala. Se é o Senhor, você não pode mais ficar no barco, você não pode mais se preocupar com as redes, você precisa se jogar ao encontro de Cristo. Porque para você há restauração, para você há recomeço, para você ainda há transformação, para você ainda há novidade de vida. Não permaneça num barco da sua vida, tentando aqui e ali, fazendo com que, a partir do seu esforço, a sua vida seja preenchida, e você fracassa, e você um dia dá certo, outro dia dá errado, e vive nessa oscilação o tempo todo. O que Cristo espera de você não é vivendo na expectativa ou no olhar material, mas Cristo quer que você olhe para a vida a partir da ressurreição. Cristo ressuscitou, amanheceu, e Ele te chama. Abandone o barco e pule ao mar e se encontre com Cristo. É exatamente isso que Pedro faz. É exatamente isso que Pedro faz. Ele pula ao mar e vai encontrar com Jesus. E o texto vai dizer que os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia, verso 8, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ele estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhe disse: venham comer. Olha que interessante. Pedro pula ao mar, encontra-se com Cristo, e os discípulos vêm puxando as redes até a praia. Quando chega à praia, o texto vai dizer que ali Jesus está esperando os discípulos para um jantar ou para um café, que seja, estava amanhecendo, mas para um café da manhã, com pão e peixes.
Talvez se fosse aqui no Nordeste, estava com cuscuz e outras coisas. Não é empim, não, eu ia falar empim, não, mas é macaxeira. Com macaxeira, cuscuz, ali esperando inhame e outras coisas. Mas Jesus estava com pão e peixes esperando os discípulos. O texto diz que Pedro então volta ao barco para ajudar a trazer a rede. E Cristo diz: vamos comer. E eles vão comer. Ah, meus irmãos, veja que interessante no texto. Às vezes a gente fica achando que se a gente não olhar para a vida com olhar material, a gente não vai ter o que comer. Mas quando a gente olha para a vida com olhar espiritual, o material também não falta. Porque Jesus nos chama para comer. E é Ele que põe a mesa. E é Ele que serve o banquete. E é Ele que trabalha para que nós possamos desfrutar da sua comunhão. Aqui o comer, o partir do pão, o partir do peixe, é uma demonstração clara da comunhão que nós temos com Jesus, da comunhão que os discípulos tiveram com Jesus. O comer aqui é para demonstrar a comunhão. E nós vivemos em constante comunhão com Cristo. Mas um dia sentaremos literalmente à mesa para comer com Ele, para estar com Ele, e saberemos e desfrutaremos disso de forma eterna. O texto ainda vai dizer que nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Aqui, meus irmãos, eles não estavam em dúvida. A ideia não é assim: será que é Jesus ou não é? Vamos perguntar? Mas vai ficar chato se perguntar. É tipo aquela coisa assim, uma vez um rapaz na igreja lá no Rio de Janeiro, assim que eu assumi a igreja, e de fato eu era muito jovem na época, não tinha cabelo branco, tinha 28 anos, e aí chegou um rapaz, um representante da convenção lá na igreja, e ele veio e entrou no portão da igreja e pediu um irmão: chama lá o seu pastor. Aí eu vim, me chamou, eu fui encontrar com ele. Aí quando ele me viu, ele disse assim: não, eu quero falar com o seu pastor. Não, perdão, ele não disse isso. Quando ele me viu, ele virou e falou assim: não, o diácono Marcos está aí? Eu falei: tá sim, só um momentinho, vou lá chamar. Fui lá, chamei o diácono Marquinhos, aí o Marquinhos foi lá. Aí quando ele chegou lá, o rapaz disse assim para o diácono Marquinhos: não, eu queria falar com o pastor. Mas veio um rapaz aqui me atender, então deixa eu falar contigo mesmo. Aí ele disse: não, aquele é o pastor, peraí, eu vou chamar ele. Aí quando veio, ele ficou todo sem jeito assim e tal. Não, tá tudo bem, meu irmão, tranquilo. Ele não me reconheceu como pastor da igreja. Aqui não acontece uma coisa assim. Os discípulos sabiam que era o Senhor, mas eles estavam tão impactados com o que estava acontecendo, tão assombrados com isso, eles ficam assim: rapaz, é coisa boa demais. Sabe aquela coisa? Me belisca para saber se eu estou acordado. Sabe aquela coisa assim, não acredito nisso. Ele de fato está vivo. Ele está na praia comigo. Ele está sentado comendo comigo. Será que é isso mesmo? Será que eu estou sonhando? Será que é ele mesmo? Mas eles sabiam que era o Senhor. Então perceba, não é uma dúvida se é que é ou não. Mas eles estão tão impactados com aquilo que eles acham que pode ser um sonho, uma ilusão, uma alucinação. Mas eles sabem que é o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Talvez você
que nos visita ou que está acompanhando pela internet, Jesus já apareceu para você uma vez. Jesus já apareceu para você 2 vezes. Talvez essa seja a 3ª vez que Jesus aparece para você. E teu coração está sendo impactado, incomodado com isso. Talvez você está relutando como o apóstolo Paulo relutou. Talvez você está relutando de se entregar, porque você fica pensando, como assim? Como é que eu vou conciliar as coisas? Como é que eu vou seguir a Jesus se eu tenho que pegar peixes, eu tenho uma pescaria, eu tenho um negócio para fazer, eu tenho coisas para trabalhar? Como é que é isso? Como é que eu vou encaixar essa realidade de vida com a realidade da vida que eu tenho hoje? Como assim? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou deixar os meus vícios? Como é que eu vou deixar as coisas que eu tenho nesta vida, os meus prazeres? Como é que eu vou deixar essas coisas? Como é que eu vou fazer? Tem muita gente que ainda bebe, que fuma, que tem outras coisas que para eles é empecilhos para seguir a Jesus. O que eu posso te dizer é que você precisa se entregar a Jesus. O que ele vai fazer não é um remendo na sua vida. Ele vai transformá-la por inteiro. Mas para que isto aconteça, você tem que se entregar de corpo e alma. Enquanto você achar que deve administrar as coisas, você não vai experimentar essa mudança extraordinária na sua vida. Enquanto você achar que você precisa se entregar aqui, mas continuar com o pé lá e tentando viver as 2 coisas, as coisas não mudarão para você. O que Jesus quer é que você se entregue de corpo e alma e Ele vai mudar a sua vida. E essa pesca maravilhosa, esse encontro com Jesus, seja também um encontro maravilhoso, onde você desfrutará de comunhão com Cristo, não apenas numa manhã, não apenas numa praia, mas em todo e qualquer momento, em qualquer circunstância, para uma vida inteira. Essa é a minha esperança, esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Que todos nós desfrutemos de forma plena e profunda da comunhão com Cristo e olhemos para a vida não com olhar material, mas com olhar espiritual, para entendermos todas as coisas para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos. Enquanto o Ministério de Louvor se aproxima, vamos refletir um pouco mais. Aquele momento em que a gente para refletir sobre a nossa vida. Eu queria pedir para você refletir. Na próxima semana a gente vai ver a restauração completa de Pedro. A gente está vendo o início disso. Nós vamos ver como Cristo faz a obra toda, uma obra completa, não é pelo meio, mas Ele restaura a nossa vida por completo. Isso vai acontecer e pode acontecer na sua vida. Mas a pergunta que eu quero fazer ao seu coração é: será que você não está vivendo em escuridão? Será que você não está se esforçando para que as coisas dêem certo na sua vida? Você não consegue fazer com que as coisas deem certo? E você está sobrevivendo e não vivendo. Porque no teu esforço, você pega um peixe aqui, pega um peixe ali. No teu esforço, você experimenta
um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Você vai se agarrando nessas coisas para trazer um pouquinho de alívio, um pouquinho de sentido, para trazer um pouquinho de sorriso. Mas você sabe que essa vida não é a vida que você gostaria de ter. E você sabe que há um vazio dentro de você. É possível sair dessa situação. É possível desfrutar da luz do dia, da presença de Jesus. É possível viver a transformação da escuridão para a luz, da tristeza para a alegria, do reino de trevas para o reino de luz. É possível. Mas para isso, você precisa reconhecer que você não consegue sozinho. Você vai precisar abrir mão do teu orgulho. Você vai precisar reconhecer que você tem fracassado. E quando você reconhecer isto, uma doce voz de cuidado virá e te chamará de filho. Meu filho, eu tenho algo para te dar. Eu posso alimentar você. Eu posso transformar. E quando você ouvir essa voz, quando alguém te disser que é o Senhor que está dizendo, pule ao mar, se jogue de cabeça para o encontro com Cristo. E quando você se encontrar com Ele, você desfrutará de uma doce comunhão, de uma comunhão plena. E a vida vai fazer sentido. Aprenda sobre a ressurreição. Entenda o que significa isto. Não se contenha em apenas em respostas prontas. Você sabe que a ressurreição significa a vitória sobre a morte, significa que agora você tem vida eterna em Cristo, mas não se contém apenas com essas respostas, apenas com esses enunciados teológicos. Cave mais fundo e perceba que a ressurreição é tão poderosa, que não apenas nos faz vencer a morte física, mas rompe a morte espiritual e nos traz um novo nascimento, uma nova vida, uma nova história. Por isso a ressurreição tem um poder de não apenas garantir uma vida após a morte, mas fazer com que você experimente vida e vida abundância, aqui e agora. A vida que você espera. A vida superior, talvez, muito melhor do que você imagina. Mas você precisa se entregar a Jesus. Se entregue a Cristo. Receba Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se renda a Ele. Confesse os seus pecados, se arrependa dos seus pecados, se volte para Jesus. Aceite Cristo no seu coração, que a sua vida será outra. E eu não preciso pedir para você levantar a mão para que eu veja, para que você venha aqui. Não é necessário que você confesse nesse momento para nós. É necessário que você confesse para o Senhor que tudo vê e sabe o que está no teu coração.
E se for real, se a tua entrega for verdadeira, você voltará, você continuará, você desejará buscá-lo, você desejará viver para Ele, você desejará aprender mais dEle, ao ponto de um dia você parar na porta e dizer: pastor, eu quero me batizar porque quero viver minha vida com Jesus. E aí, quando isso acontecer, você vai professar de forma pública e para todos nós a tua fé em Cristo. Porque é necessário que isso seja real na sua vida. Não quero que você levante a mão de forma emocional, sem refletir sobre o chamado de Cristo. Porque eu espero que você entenda e que você tenha ouvido para ouvir a voz de Jesus. Que Deus nos abençoe. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade que temos de estar diante do Senhor, ouvindo a tua voz. Que a tua voz alcance o coração daquele que ainda não experimentou da comunhão contigo, mas que tua voz também toque ao coração daqueles que já experimentaram da comunhão, daqueles que já caminharam contigo, mas alguma coisa aconteceu que fez com que esta pessoa distanciasse da comunhão, distanciasse do serviço, distanciasse da vida espiritual. Que a tua voz alcance estes. Que a tua voz traga restauração, traga transformação. Que a tua voz, que é poderosa, traga mais uma vez vida. Para aqueles que estão mortos, que o Senhor traga novo nascimento. Para aqueles que estão vivos, que o Senhor traga avivamento. Para que nós possamos viver e desfrutar da tua comunhão, olhando para a vida, não apenas com o olhar da rede, não apenas com olhar material, mas com olhar espiritual. Faça isso, ó Deus, em nós. Por favor, Senhor. Em nome de Jesus.